Salut! Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. Outro dia eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e eu fiquei surpreendida com a quantidade de pessoas que queria saber mais da minha história com o francês e com a França. Então eu pensei, por que não fazer um vídeo explicando tudo, assim, no detalhe? Como eu aprendi a falar francês, o porquê que eu fui morar na França, quando eu fui morar na França, se eu tenho vontade de morar na França de novo, enfim, tudo o que vocês perguntaram. Então se você tá chegando agora aqui no canal e ainda não me segue por aqui, já clica no botão inscrever-se e me segue lá nas outras redes sociais também. Eu sou Flávia Penereiro em todas elas. Minha história com francês começou na faculdade. Eu estudei comunicação social na Unicamp e quando eu tava lá pelo meu segundo, terceiro ano, eu tava extremamente insatisfeita com o curso. Sabe aquelas crises de faculdade que você quer desistir, largar tudo pro alto, fazer uma nova faculdade? Enfim, era eu naquele momento. Eu estava extremamente insatisfeita e era bem aquele período que tem várias oportunidades de intercâmbio na faculdade. Então eu pensei, por que não fazer um intercâmbio, dar uma refrescada nas ideias, né? Quem sabe eu não volto mais empolgada com outras coisas em mente. Então eu falei, vou fazer um intercâmbio. Só que aí, nessa época, eu já sabia o inglês, só que eu não estava muito afim de ir para os Estados Unidos, sabe? Os Estados Unidos nunca me chamou muito a atenção. Só que eu sabia falar português e sabia falar inglês. E para eu ir para um outro lugar, eu precisava saber uma outra língua. Então eu fiquei muito na dúvida, né? Será que eu estudo francês? Será que eu estudo alemão para ir fazer o intercâmbio? E aí o alemão, gente, sei lá, você não aprende a falar alemão em 6 meses, sabe? Eu falei, não, o alemão é muito difícil, eu preciso de alguma coisa que eu aprenda a falar mais rápido. O alemão não vai me proporcionar eu poder ir viajar em 6 meses. Então eu falei, vou estudar francês. E foi assim que começou a minha história com o francês. Uma vez decidido que eu ia estudar francês e que eu queria fazer um intercâmbio que falasse francês, eu tinha que escolher minhas faculdades, né? A bonita aqui não só escolheu o intercâmbio, como escolheu o intercâmbio mais difícil que tinha disponível ali para o meu curso. Eu queria apenas a única vaga que tinha para estudar na Sorbonne, em Paris. Tipo, era a mais difícil que tinha disponível ali. Não passei na Sorbonne, mas passei numa faculdade do norte do Quebec com mais 2 amigas. Gente, era no norte do Quebec, bem no norte mesmo. E eu fui no inverno, fazia um frio que vocês não estão entendendo. Era muito frio, gente, muito frio, vocês nem imaginam. Enfim, fui pra lá falando muito pouco de francês e passei muito perrengue lá também. Eu lembro que eu não entendia nada o que a professora falava na aula, assim, era muito engraçado. Eu tinha aula de história da arte, de história do cinema e eu não entendia nada o que ela estava falando ali. Era horrível, gente, horrível. Eu passei muito frio lá no Quebec, também passei uns perrengues com o francês, mas foi uma experiência incrível. Esses 6 meses que eu fiquei lá foi realmente incrível para abrir a cabeça e voltei muito mais empolgada depois dessa experiência para minha faculdade e terminei o curso lá na Unicamp. Quando eu voltei, o meu francês já estava bem melhor. Aí eu pensei, não, eu não posso perder o francês que eu aprendi até agora, né? Porque se eu não continuar praticando, eu vou perder ele. Então eu falei, vou continuar aprendendo e vou fazer uma prova de certificação. Eu queria fazer o B2, eu estava bem longe do B2 na época, mas eu queria fazer o B2. Então eu continuei estudando lá em Campinas mesmo para fazer essa prova. Nessa época eu já estava no fim da faculdade, comecei a trabalhar, vim morar aqui em São Paulo e começou a ficar um pouco difícil de conciliar todas as coisas, sabe? De conciliar estudo, trabalho, aula de francês, era muita coisa assim. Mas em determinado momento da minha vida decidi que queria fazer um mestrado fora. Então eu coloquei isso na minha cabeça que eu queria fazer um mestrado fora. Aliás, o Campus France me ajudou bastante nesse processo de fazer o mestrado, né? Porque você tem altas papeladas, altas burocracias. Enfim, se você quiser saber mais sobre como estudar lá fora, eu vou deixar uma playlist que eu tenho aqui no canal que eu fiz junto com o Campus France, vou deixar linkado aqui para vocês. Em paralelo, a empresa que eu trabalhava foi comprada por uma empresa francesa. E nessa empresa francesa eles tinham um programa de intercâmbio. Então algumas pessoas da França vinham para o Brasil, algumas pessoas do Brasil iam para a França e iam para outros países também. Ia para a Tailândia, para o Vietnã, enfim, vários outros lugares que eles tinham empresas também. Rolava esse intercâmbio. E aí,
a minha chefe, né, sabia que eu estava estudando francês, que eu falava francês e que eu estava muito nessa vibe, assim, de aprender, de tirar o certificado, etc. Na época ela não sabia que eu estava tentando um mestrado lá fora, mas enfim, ela sabia que eu estava nessa empreitada de estudar o francês. Surgiu essa oportunidade de ir trabalhar na França, ela sabia que eu tinha vontade, né, de ir para a França, que eu estava aprendendo francês, que eu sabia falar francês, e ela me ofereceu essa oportunidade de trabalho, de ir trabalhar 2 anos lá em Bordeaux. Então eu fiquei 2 anos em Bordeaux, na França, aprendendo tudo sobre e-commerce para trazer depois de volta, né, desses 2 anos aqui para o Brasil e implementar na empresa em que eu trabalhava. Eu sou extremamente grata pela oportunidade que os meus chefes me deram e que essa empresa me deu na época, assim. Eu sei que eu trabalhei bastante e tudo mais, mas eu sou muito grata pela jornada que eu construí lá e essa oportunidade que eles me deram de passar esses 2 anos na França. E como é engraçado, né? No mesmo mês, gente, no mesmo mês que eu recebi o convite para ir trabalhar lá na França, eu também fui aprovada em 4 faculdades lá para estudar, para fazer o mestrado. Então eu ia para a França de qualquer jeito, sendo a trabalho ou sendo a estudos. Só que daí eu fiquei pensando, né? Poxa vida, quando que eu vou ter uma outra oportunidade de trabalho no exterior? Tipo, eu achei essa oportunidade única, né? Eu pensei, de trabalho vai ser muito difícil eu ter uma outra oportunidade como essa. Já nos estudos, querendo ou não, sei lá, no ano que vem, no outro ano, eu posso me candidatar de novo e tentar estudar fora de novo, sabe? Era uma coisa que eu poderia tentar fazer novamente, enquanto o trabalho era realmente uma oportunidade única que eu não podia perder. E realmente foi uma oportunidade única. Eu fui para Bordeaux, então eu fui para Bordeaux a trabalho, fiquei lá 2 anos, foi o período mais difícil, mais incrível de toda a minha vida, assim, porque foi muito difícil para fazer amigos e foi muito difícil para se adaptar à cultura também, principalmente no ambiente de trabalho, sabe? Eu já falava francês um pouco, já sabia me virar um pouco, mas foi realmente lá que o meu francês deslanchou, assim, porque uma coisa é você falar um pouco ali, se virar, outra coisa você tem que usar o francês a trabalho, né? Então, era ler, era escrever, era falar, era 24 horas em francês, porque eu tava realmente sozinha ali, então eu tinha que falar francês. No começo foi realmente muito difícil até eu me adaptar, até eu fazer amigos, mas depois que eu fiz amigos foi incrível, assim, eu não queria mais voltar. Foi nesse momento que eu criei meu canal no YouTube também, porque nesse momento eu me sentia muito sozinha, né? Minha vida era casa, trabalho, trabalho, casa, então eu criei meu canal no YouTube para mostrar para as pessoas o que eu tava fazendo, o que eu tava comprando, como era a minha casa por lá, né? Minha vida por lá. Se vocês voltarem nos vídeos antigos aqui, vocês vão ver que os vídeos são bem diferentes, eu era bem mais tímida, mas eu mostrava um pouquinho de como era a minha vida por lá. Foi assim que eu criei o canal aqui do YouTube. Eu voltei depois de 2 anos, então depois de 2 anos lá trabalhando em Bordeaux, o meu contrato acabou e meu marido também morava na Holanda nessa época, então ele foi fazer o mestrado dele na Holanda nessa época e ele também ia voltar, então não dava para ficar uma pessoa na França, uma pessoa no Brasil, né, sem condições, então a gente decidiu voltar. Foi uma decisão super difícil para mim. Alguns momentos me arrependo, outros momentos me sinto muito feliz de estar aqui com a minha família, mas enfim, hoje eu moro aqui no Brasil, eu moro em São Paulo e eu continuei com o canal. Então logo que eu voltei da França, eu pensei, e agora, né? O que eu vou fazer com o canal? Porque eu não tô mais na França para mostrar minha vida para as pessoas. E foi aí que surgiram as aulas de francês, que eu decidi fazer as aulas de francês aqui no canal, que foi incrível, vocês amaram muito, a recepção de vocês foi muito boa. Eu fiquei muito feliz, o canal cresceu muito também. E nesse momento, o meu objetivo aqui com o canal é mostrar para vocês como vocês podem ter um pouquinho da cultura francesa aqui no Brasil. Então, seja estudando francês, ou seja planejando a sua viagem para a França, ou seja procurando um lugar gostoso, um bistrô, um restaurante gostoso para vocês comerem, aquela busca pelo croissant perfeito que eu já falei para vocês. Então, esse é o meu objetivo agora. O canal
canal ele foi evoluindo conforme os anos, né? E o meu objetivo agora é mostrar para vocês como achar um pedacinho da cultura francesa, como ficar em contato com um pedacinho da cultura francesa aqui no Brasil. Outra pergunta que aparece muito por aqui é se eu tenho vontade de morar de novo na França, se eu tenho vontade de voltar para a França. E, gente, eu tenho sim vontade de morar de novo fora, né? Talvez na França, mas eu também flerto com alguns outros países, com a Holanda, com a Alemanha, não sei, são muitos países aí pra gente explorar. O que eu sei é que provavelmente se eu for morar fora de novo, eu gostaria de morar na Europa. Eu me identifico muito mais com a cultura deles do que com a cultura dos Estados Unidos, por exemplo. Então eu tenho essa preferência, eu quero sim ir morar fora de novo, mas vamos dar o tempo ao tempo aí. Bom, o que eu queria mostrar nesse vídeo pra vocês é que nem sempre é rápido, gente. Vocês viram que eu fiquei anos estudando francês, né? O francês, o aprendizado do francês sempre teve muito ligado com a minha jornada, muito presente na minha jornada. Então não foi uma coisa de um dia pra noite, assim, que eu aprendi muito rápido. Não, eu passei anos estudando e aprendendo. E uma coisa que eu sempre falo pra vocês, que é muito importante mesmo, é ter um objetivo. Então, no meu caso, eu sempre tive um objetivo. O primeiro foi o Canadá, né, e fazer o intercâmbio. Depois, meu objetivo era passar no B2. Depois foi ir a trabalho na França, né, conseguir me virar lá na França. Depois foi manter o canal aqui. Então, para vocês verem que eu sempre tive um objetivo que fazia com que eu não desistisse, sabe? Porque senão o aprendizado fica realmente chato, a gente fica desmotivado e desiste. Então, por isso que é muito importante ter um objetivo quando você está aprendendo. O francês hoje está presente na minha vida por causa do canal. Ele já me permitiu fazer coisas incríveis e eu ainda tenho muitos outros planos para ele. Eu quero continuar trazendo aqui no canal para vocês essas dicas de como viver um pouquinho da cultura francesa aqui no Brasil e continuar ajudando vocês quando vocês forem planejar a viagem de vocês, quando vocês estiverem aprendendo francês, quando vocês forem morar fora, ou enfim, outros planos que vocês tenham aí. Então essa é a minha história. Quando eu conto assim, gente, eu fico muito orgulhosa, sabe? Quando eu coloco numa linha do tempo e vejo tudo que eu já passei na jornada, tudo que eu já construí, eu fico muito orgulhosa, porque eu tive vários privilégios, né, da minha faculdade, no meu trabalho, etc. Eu tive vários privilégios, mas nem sempre foi fácil também. Já fiquei muito ansiosa, já chorei muito, já passei por vários perrengues. Então, quando você olha pra trás e você vê essa história, sei lá, eu pelo menos fico muito orgulhosa, né? E eu queria saber de vocês agora, gente, o porquê que vocês estão aprendendo francês, ou qual é a sua história com a França, ou mesmo com o Quebec. Me conta aqui nos comentários se você tá aprendendo, se você quer ir pra França, pro Quebec, quer morar lá, quer estudar, ou só quer ir viajar mesmo. Me conta um pouquinho da sua história aqui nos comentários. E se você chegou até aqui no vídeo, merci por querer saber um pouquinho mais da minha história, né? Deixa o seu joinha aqui para eu saber que você gostou desse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para continuar fazendo parte dessa trajetória e construindo ela aqui comigo. Un gros bisou e à la prochaine!